carnaval. Se fosse só pelo número de nação, este baile seria um desastre, mas para os Euterpe trata-se de uma noite memorável. É a primeira atuação em público e também a primeira vez que ganham dinheiro a tocar. E se a Sociedade Recreativa União Pragalense já teve dias mais animados, isso é coisa que pouco interessa aos Euterpe. Para estes jovens, o que está em causa é o seu primeiro espetáculo profissional. Sandro, o mais velho, tem, tal como os outros elementos do grupo, familiares entre a assistência. O pai já saiu porque trabalha por turnos e logo hoje havia de lhe calhar a noite. Mas a mãe e a companheira do Sandro andam por aí. Só a filha não pôde comparecer, por razões óbvias. O nascimento de Soraya em nada alterou a vida de Sandro. Mas Sandra, a mãe, não pode dizer o mesmo. Vim para a casa de Sandro e saí da escola. Sandra, Sandro e os restantes elementos dos Euterpe têm entre si um traço comum. A escola básica dos segundo e terceiro ciclos da Trafaria. A sexualidade é algo que neste momento preocupa o Conselho Diretivo da escola. O ano passado, por exemplo, os alunos finalistas do 9º ano fizeram uma excursão ao Gerês. Eram 6 professores a controlar 35 alunos. Fomos a sossego porque tínhamos os meninos de um lado, as meninas do outro, e estava a ver o que era esta coisa enormíssima. Estávamos cheios de problemas que tivéssemos algum dissabor à vida. Entretanto, uma das crianças realmente vomitava muito e dizia que era uma gastroenterite. Enfim, olha, quando mal nós sabíamos que ninguém ficou lá à espera do bebê, já levávamos, era 2 meninas à espera do bebê. E, portanto, quando viemos para baixo já tínhamos 2 crianças grávidas. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Desde abril e com caráter regular, os alunos dos 7º, 8º e 9º anos dispõem de um serviço de apoio constituído por uma enfermeira, uma médica e um psicólogo. As preocupações da Presidente do Conselho Diretivo da escola foram transmitidas à Comissão da Associação de Pais. Aquilo realmente é um problema que se começa a sentir muito. Tem sido a toxicodependência, a SIDA, e as pessoas têm medido aqui este ano. Isto agora já começa a ser alarmante. Na Trafaria, a droga é um problema, um grande problema. Paredes Meias com a escola está um bairro referenciado como local de tráfico. Há alunos que se drogam e no ano passado foram detectados alguns que se dedicavam ao tráfico. No ano passado havia uns alunos que vendiam o chamon. Eu demorei muito tempo a perceber o que era, algum tempo a perceber o que era o chamon. Vinham cá dentro. E vinham cá dentro. Por muitas tentativas e por muito que os empregados, os funcionários sejam alertados para se há grupos tomarem atenção e certas atitudes, é evidente que passa sempre. Com a droga surge a SIDA. A droga já se sabe que está na escola e a SIDA, se ainda lá não mora, anda por perto. A Trafaria é uma localidade que vive fechada sobre si própria. Empregos só no escasso comércio local. Boa parte das famílias, sobretudo as mais pobres, vive da apanha da amêijoa. Trata-se de uma arte ilegal a que está associada à toxicodependência e à SIDA. Neste momento, há dezenas de seropositivos identificados. Todos jovens, mas muitos outros, mesmo muitos, já morreram. Nós somos, neste momento, a paróquia no concelho que faz mais funerais de pessoas seropositivas. O padre António Pires enterra todos os meses 5 seropositivos, 5 mortos de SIDA, todos os meses, na Trafaria. É a média. As vítimas de overdose são contas de outro rosário. Nesta terra de pescadores, contam-se pelos dedos das mãos as famílias que não têm entre si um caso de toxicodependência. Há jovens que estão na escola que não têm pais e há jovens que estão na escola que têm pais e é como se não tivessem. Por isso os pais já estão incapazes de facto, prover à sua educação, de criar as condições para a sua educação. Muitas vezes em virtude da própria doença. O Estado ou o Governo, como se quiser, sabe o que aqui se passa e então toca de dar dinheiro. Muitas vezes, na nossa opinião, não da melhor maneira. De uma forma descontrolada, é isso que quer dizer? Na maior parte das vezes, de uma forma descontrolada. Sem sequer conhecer muito bem as situações. Na maior parte das vezes, é essa a nossa impressão. De que o dinheiro é dado para as pessoas, de facto, estarem quietas. Para as pessoas não levantarem grandes ondas, não levantarem grandes questões.
O que o Estado dá com uma mão, tira com a outra. Muitos dos beneficiários dos subsídios são famílias que vivem da amêijoa, mas como a apanha é ilegal, vai de os apanhar e multar em grande. As multas variam entre os 80 e os 130 contos por cabeça. O mais curioso neste jogo do rato e do gato é que a amêijoa só é ilegal quando detectada no rio. Quando as sacadas chegam à terra, como que por milagre, o bivalve passa a ser legal. Ou seja, o Estado regala-se com a pesagem na lota e com os impostos que tributa aos pescadores e que ascendem às centenas ou milhares de contos por mês. Depende dos meses e do tempo. Se a Polícia Marítima está mais ativa, quando os pescadores ficam com os barcos apreendidos e com os apetrechos destruídos, é certo e sabido que a trafaria fica a ferro e fogo. Saltam padarias, hamburguerias, supermercados, cafés. Há sempre aquela tendência de fazer qualquer coisa para a sua subsistência do dia a dia. A escola da trafaria é, como todas as outras escolas, um reflexo do meio que a envolve. Com tantas famílias desagregadas, mais tarde ou mais cedo, os problemas só podiam ir parar à sala de aulas. Nós temos cerca de 60% de alunos subsidiados. E 60% de alunos subsidiados para uma escola... Isso significa que não pagam, por exemplo, almoço? Almoço. Não pagam nada, Não pagam o almoço, é-lhes dado o almoço. Embora também pense que para estes alunos até deveríamos dar mais do que damos, porque muitos, embora não a mesma percentagem, uma percentagem felizmente muito mais pequena, mas temos a certeza que a refeição forte é aqui que tomam e portanto, deveriam ter alguns suplementos alimentares que não têm. De qualquer forma, uma escola com 60% de subsidiados funciona quase como uma misericórdia. O primeiro dever é alimentá-los, não é? Todos os meses é a mesma coisa. A determinado dia, lá estão as filas para o Serviço de Ação Social Escolar. Os alunos vão buscar as senhas de alimentação e de transporte, os subsídios para os livros e material escolar. Quem paga é o Estado. Os subsídios, a 50% ou 100%, dependem dos rendimentos de cada agregado familiar. Alguns que não precisariam recebem a 100%. Outros que nada têm, nada recebem. São pessoas muito necessitadas a todos os níveis, até e como não têm informação, realmente não tratam das coisas a tempo e horas e acabam por não ter direito ao subsídio, porque não entregam os papéis. Como é que chegaste lá? Por ouvido? Por aquilo que estás habituado a dizer? Pronto, vai lá para o lugar e passa. António já foi muito bom aluno. Hoje ainda é bom aluno, mas o seu rendimento escolar tem vindo a diminuir. Tem 12 anos e está no 7º ano. Nos últimos tempos, António chega atrasado e tem perdido algumas aulas. É natural. A mãe está de baixa psiquiátrica, toma calmantes várias vezes por dia, não tem horas para dormir ou acordar. O pai trabalha por turnos na Silopor e quando António devia acordar, muitas vezes nem está em casa. Existem despertadores, é certo, mas a dívida na mercearia vai nos 50 contos e há prioridades. E mesmo assim, as coisas vão muito bem, que os fiados na mercearia já somaram 200 contos. Umas devem 10, né? Outras devem 3, outras devem 2, outras devem 5. As maiores é uma de 198, é outra de 80, é outra de 300 contos. Eu vejo-os com fome, pronto, não é? Naquele momento. E depois elas também têm muitos filhos, eu não posso. Elas vêm chorar e eu mesmo não posso mesmo fiar, mas sou obrigada a friar porque as vejo numa situação, pronto, miséria. Lídia Oliveira, mãe de António, sempre que pode vai amortizando a dívida. Essa é uma mulher, portanto, bastante pobre, mas muito séria. O que não acontece com muitas, não é? Outras, quando tem alguns gestores, já não vêm à nossa mercearia de bairro. A gente depois encara com elas, com sacos de outros supermercados. É isso é que faz doer, porque a gente ajuda-as na hora e depois até se esquecem. Lídia Oliveira anda agora a tratar dos papéis para conseguir o rendimento mínimo, como aliás muitas outras famílias da trafaria. A escola também está envolvida no processo através da Comissão Local de Acompanhamento. Não se está a atacar, pelo menos aqui na zona da trafaria, que está muito, economicamente muito desfavorecida, não se está a atacar verdadeiramente a raiz dos problemas, que é uma habitação condigna, condições de vida, perspectivas de emprego. Portanto, estas famílias, estes pais, sem essas condições, eu penso que é muito difícil aderirem a qualquer programa. As reuniões da Comissão Local de Acompanhamento não têm corrido bem. O que se pede à escola é que exerça apenas um papel de fiscalização. Tentámos que as escolas e os centros de saúde e todas estas coletividades tivessem interferência a quem é que se atribui os subsídios. Isso não é connosco, portanto, isso são os técnicos da Segurança Social que determinam. O que eu sugeri que deveria ser também os técnicos da Segurança Social que fiscalizariam e faziam tudo.
porque isto é um assunto de segurança social, não é? Agora, isto tem um grande reflexo na educação, porque não se pode pensar que a escola vai conseguir fazer destas crianças, destas famílias, vai passar por cima das más condições de vida, da má alimentação, da falta de afetividade, da estruturação, para as educar e fazê-las melhores cidadãos. Há 2 anos, quando tomou posse, uma das primeiras preocupações do Conselho Diretivo era pôr as contas da escola em dia. Gastavam-se então 12 mil contos por ano. Agora gastam-se 10 mil e acabaram-se os pedidos de reforço de verbas. O equilíbrio das finanças ficou a cargo da professora Fátima Antunes. Controlou diretamente todas as despesas, pôs os fornecedores na linha, acabou com encomendas sumptuárias. O Ministério da Educação retribuiu à sua maneira. O Ministério da Educação se calhar reagiria como eu reagi se tivesse distribuído pouco por muita gente, não é? Cortou um bocadinho, já que andava tudo tão direito, podia cortar um bocado. Houve há 2 anos, há 3 para 2, houve um corte de verba e não aumentámos a verba. Do ano passado para o outro, o ano último, não houve aumento de verba, mantivemos. Mas este ano de certeza que vai haver um ligeiro aumento. Vamos ser compensados. Alguns professores contribuem para o orçamento de rigor. Vão às compras. Traz farinha, flora, pacote de canela, porque no macro é mais barato. E então até a Fátima dizia, tu não achas que calha mal eu ligar lá para casa a pedir à mulher estas coisas? Porque realmente fermento em pó, creme de marisco de flor, sacos de plástico, como mora ao pé da macro, é muito sacrificado nestas coisas. A escola assume que o primeiro dever é alimentar os alunos. Todos os que têm necessidades, sejam ou não subsidiados, almoçam aqui. Mais tarde ou mais cedo, havia de dar para o torto. Estás a fazer uma média de 20 refeições por mais por dia. Não, dizer que temos um prejuízo de 70 e tal contos e que vamos ficar com os 70 e tal contos. Que não nos dão esta importância, porque o preço médio da nossa refeição para os miúdos está a sair este em vez deste, que é o deles de leve. Agora temos aqui um saldo insolvente. Eu gosto desta palavra. Eu também adoro. Então o fornecedor dos ovos troquei. Até os ovos trocou para serem mais baratos. São 70 escudos mais baratos em dúzia. Troquei fornecedor de ovos, tem-se feito tudo. Agora com as refeições a mais é difícil conseguir-se. Para pagar estes 71 contos ao Ministério, a escola tem de ir ao orçamento privativo do Conselho de Direção. Este orçamento é alimentado quase em exclusivo pelos lucros dos bares, 500 contos por trimestre. Eu já um dia perguntei ao Dr. Evangelista, que é o nosso primeiro chefe, se eu podia investir na Bolsa, mas ele disse-me que era melhor não jogar com os dinheiros do Estado. Que eu achei que se calhar ou estou a jogar tudo no Totoloto, a ver se eu 40 mil contos. Os problemas que esta escola enfrenta são idênticos aos das 3 escolas primárias que a servem. Ninguém aprende ou ninguém se cultiva se não tem as necessidades básicas garantidas. Quando os alunos chegam à escola para frequentar o 5º ano, o que se nota é que o nível médio é muito fraco. Alguns saíram do 4º ano com 12, 13 anos, o que significa que já se fartaram de chumbar. Tivemos o ano passado um aluno que ia na letra P, só sabia ler até a letra P, o que, como é evidente, é pouco para conseguir passar à frente. Mas quer dizer, o ano passado então foi um ano em que veio uma lufada de crianças muito fracas. Como é que um aluno pode estudar se não sabe essa matéria? Muito dificilmente. É evidente que tudo vai ser reflexo disso, porque é a história, as ciências, todas as outras disciplinas, até a própria matemática, para ler um problema, é evidente que tudo isso é um reflexo, a leitura é fundamental, eles têm de saber ler, e não é ler juntando as palavras ou soletrando, porque só não perdem o sentido, não tem o sentido, é ler, portanto, ler de direito. Recuperar alunos nesta situação é difícil. Os professores têm de estar permanentemente a recuar nas matérias, a ir buscar conceitos e conhecimentos que deviam ter sido aprendidos em anos anteriores. A lei determina que os professores têm de elaborar planos individuais de apoio para recuperar os alunos com dificuldades e os professores fazem-no. A questão está em saber se são feitos como deve ser. Eu penso que sim, pelo menos acredito que sim. Acho que sim, acho que com as condições que a escola tem, de material, de instalações, penso que na medida do possível se liga. Se me disser que os planos poderiam ser... São tantos planos de recuperação para tantos alunos que deve ser difícil depois. Sim, portanto acabam por ser muitas vezes até muito uniformizados, aquilo é um bocado... Chapa 4. Ao direito tanto, mas
porque realmente se tivéssemos outras instalações, outros materiais, outras motivações, é evidente que tudo depende da própria estrutura da escola ou da própria capacidade que a escola tem, também de recuperar essas crianças, quer dizer, o professor não é propriamente o mago que vem aqui e transformar tudo. O que Margarida Góes quer dizer é que sem condições próprias e sem a ajuda de técnicos qualificados, a escola não pode fazer muito mais. Houve a ideia que o professor tinha de ser quase um missionário. Era portanto, o psicólogo, o assistente social, o de substituir a família e tal. Eu sou muito contra, nós somos profissionais de ensino, quer dizer, eu quero ensinar matemática e pronto, não sou, é o que faço, não me considero nem propriamente funcionária pública, entre aspas, nem burocrata, porque isso não é assim tão rotineiro como tudo isso, e Deus queira que nunca me considero uma funcionária pública por estar aqui a dar aulas. Na Trafaria, o ensino está nivelado pelos mínimos. O insucesso escolar ronda os 50%. Estamos a meio do segundo período. Chegou a altura de falar com os alunos finalistas do 9º ano com mais de 15 anos. Ou seja, já ultrapassaram a idade para frequentar a escolaridade obrigatória. Os colegas mais novos chamam-lhes os fora de prazo. Estão na sala 38 jovens. Representam quase 10% dos alunos da escola e metade dos alunos do 9º ano. A média de idade dos que vocês aqui estão vai nos 16, 17 e alguns já estão quase a fazer 18 anos. Para o ano, a escola não pode, de maneira nenhuma, aceitar a matrícula daqueles que reprovarem. Acabou. Olha, assim não. Vamos lá com calma. E portanto agora tomam atenção, porque isto é sério, que é a vossa vida que está em causa. Eu estou a ser leal com vocês e estou-vos a dizer que para o ano não há matrículas nesta escola outra vez no 9º ano para meninos com 19 e 18 anos. Sem negativas, há apenas 2 alunas. E agora quem é que tem mais de 3 negativas? Margarida Góes pede aos alunos que escrevam numa folha as disciplinas em que precisam de ajuda. Aqui não precisa, aqui é o Ruth. Oh, Ruth. 3, precisas numa, as outras aguentam-se, certeza. Ora você, 5, menos. Nossa, menos. Tens capacidades para ser comentador. Professora, prometo que este é o último ano que eu passo aqui a falar com ele. O último ano, pois é, porque eu não posso aceitar mais matrículas. Não, não é, senhora, mas é verdade, sabe porquê? Porque confesso que este período que passou, andei um pouco na balda, é por isso. Mas ainda estamos a tempo de passar. Sim, eu estou levado. Tens capacidade de ultrapassar todas as dificuldades que conheço os teus alunos. Deixa-te preguiças. Sim, eu sou mais forte do que essas. É exatamente, e tu? 5, outra. Mas que coisa, e tu? 7. E 7. E ainda corriste. Não vou chorar. Depois deves chorar, era isso que eu estou a E o boné no alto da cabeça, isso é outra regra que ainda não. Aquelas que... Carlos Rodrigues foi colocado este ano na Trafaria. É professor há 10 anos e já passou por 9 escolas. Aqui ainda não participou em reuniões finais de avaliação, mas por aquilo a que tem assistido, sabe que é possível alunos chegarem ao final do ano e passarem com 5 e 6 negativas. O sucesso escolar não corresponde a um sucesso educativo. Uma das situações é essa situação que põe de um aluno chegar ao final do ano e ter 6 níveis negativos. Acontece, e isso depende do Conselho de Avaliação para Conselho de Avaliação. Surgem situações do tipo, eu aumento esta nota, eu aumento aquela, portanto, em vez do professor propor um nível negativo, em conselho de avaliação altera a sua nota e em vez de ser o 2 passa a ser o 3, mesmo que o aluno não tenha de facto em termos reais o nível 3. E depois chega-se à situação de que, pronto, tem 4 negativas. Isto já depois de 2 delas terem sido transformadas em positivas, ou em níveis positivos. Depois há uma votação em que a outra nota mais baixa proposta eventualmente passa a nível positivo as outras 2, portanto pode acontecer muitas vezes isso. É normal a escola pesar a justiça ou a eficácia da retenção de certas crianças. São decisões que podem gerar problemas de consciência. Crianças que já aqui estão há 3, há 4 anos e que realmente, pronto, nós temos a consciência que eles não vão conseguir melhorar mais um ano, que já se tentou tudo
E o que é que se faz a esses miúdos? Os miúdos já são adolescentes, no fim. É mais fácil chutá-los para cima. Não, se pode dizer Não, assim. porque eles não vão chutar para parte nenhuma, porque acabou a escolaridade. É melhor tirá-los daqui. É melhor tirá-los daqui. Muitas vezes é melhor que eles saiam daqui, mas se damos o certificado de frequência, é evidente que eles nunca vão fazer o exame por eles para conseguir ter o diploma, não é? E portanto, tudo isso são. E sai com diploma muitas vezes. É uma questão de. Às vezes acabam por sair com o diploma, embora nos custe também um bocado essa situação, porque o diploma é para quem sabe. E, portanto, nem sempre são isso é que eu acho que são as grandes complicações e os grandes conselhos de turmas que muito demorados e com grandes problemas de consciência são todas essas situações quando aparecem, não é? O ensino não anda bem. As responsabilidades dividem-se entre o Ministério, os professores e as famílias. Sobre os professores, Margarida Góes não gosta de falar. Responde pelos que conhece melhor, os da sua idade, cuja preparação científica é muito semelhante. E pouco mais. Nós somos muitos professores, 50 mil, não é? E nem todos somos de carreira. Os professores acabam por ser muitas vezes o primeiro emprego, o emprego possível. Muitos estão aqui de passagem. Não tem vocação, doutora? Porque também nós concorremos por habilitações no impresso, não é? Ninguém nos vê antes de nós sermos admitidos, mas também provavelmente há um processo difícil de admitir professores para além do certificado de robustez e do registro criminal, quer dizer, todos temos de ter direito, quer dizer, ninguém nos vê mais. E esse dura a vida inteira. Podemos ir depois fazer as nossas falcatruas pelo meio que o registro criminal dura até o fim da vida. Hoje a vida tinha. Na Trafaria, regra geral, os encarregados de educação ligam zero ao percurso escolar dos filhos, mas os pais de uma turma do 8º ano interessam-se. Há tempos queixaram-se de professores que não cumpriam o tempo regulamentar das aulas. Em vez dos habituais 50 minutos, davam apenas 25. Margarida Góes tratou do assunto e agora, em nova reunião, quer saber se os pais já estão satisfeitos. Eu penso que já notaram que a situação melhorou no que diz respeito a todas as questões relacionadas com o tempo de aulas, pelo menos logo nos dias a seguir. Preocupei-me, interessei-me, achei que havia muitas questões que tinham razão e penso que já notaram que as coisas estão a correr nesse aspecto bastante melhor. Não há dúvidas, as melhorias são evidentes, mas desta vez o que está a preocupar os pais, mais as mães do que os pais, como aliás é notório, são as faltas dos professores. A última reunião com a Margarida Góes foi há 6 semanas e desde então, só na turma em causa do 8º ano, foram 43 as aulas que não foram dadas devido às faltas dos professores. Estas faltas representam quase 25% do total de aulas que os alunos deviam ter recebido. Se as faltas estão justificadas, eu não posso intervir junto dos meus colegas. Se um colega falta, se é por questão de doença, tem 5 dias com qualquer funcionário público para entregar um atestado. Se o atestado está dentro da ordem, quer dizer, podemos questionar se o atestado é ou não é, mas isso é outra coisa. Isso já não posso entrar a isso, já entrávamos pela ordem dos médicos, isso são outros problemas. As faltas mais visíveis são a matemática. A solução que está ao alcance, a professora vai ter para o bebê um substituto e para o ano terá o direito a apoio extra para compensar as aulas que este ano não foram dadas. Como é que já estão a pensar em dar as faltas deste ano, repô-las para o ano, se as do ano de há 3 anos ou 4 anos atrás ainda não foi reposta este ano? Em relação aos apoios deste ano, como os senhores sabem, o Conselho Diretivo não tem o dever ou não tem dinheiro para pagar os professores. Quer dizer, eu não posso pedir a um professor para dar aulas se depois o Estado não lhe paga, porque já excediu o horário, não é? Se calhar também não havia necessidade tanto de apoio se eles cumprissem os horários deles. Porque nós, em 6 semanas, 43 faltas é muito. Em 6 semanas, agora imagino daí para trás. E o que é que vai ser até ao fim do Não, mas se calhar se em termos de Estado se preocupassem, em vez de mandar um professor, ou como não há verba para pagar esse professor, para fazer o apoio, se preocupassem em chamar a atenção aos efetivos para que não se pode dar tantas faltas assim, porque alguma coisa está mal. Lá se foram os apoios e voltaram as faltas. Contra os atestados médicos, Margarida Góes nada pode fazer. Mas o problema que eu estava a pôr aos senhores não é em relação a essas faltas, porque os senhores até têm todo o direito de fazer abaixo-assinados, fazerem tudo o que quiserem. Eu só estava a pôr o problema que esse sim pode ser resolver, era de outro problema que tinham posto,
se as aulas eram cumpridas. Daí. As mães não desarmam. Continuamos a ter professores cá dentro que dão aulas anteriores, não avisam os alunos e não dão a aula seguinte, que hoje aconteceu. Hoje ontem. História, por exemplo, não sei se foi hoje, foi ontem. Não avisam, vêm os alunos, deram a aula, acabaram a aula, pura e simplesmente se foi embora e não avisou. Tiveram uma manhã inteira para ter 2 horas de aula. É muito. Os miúdos saturam-se, é um sacrifício para vir para a escola. É uma saturação. E eu chego à conclusão que a única coisa que me resta aqui é chegar ao fim do ano e pedir para me reprovarem a garota. Porque ela não tem condições para me entrar para o 9º ano. Não tem. E não acho que não há nenhuma que tenha. E continuamos com o excesso escolar cada vez maior. Margarida Góes conhece todos os professores. Sabe de cor, em muitos casos, as faltas justificadas pelos atestados que recebeu. Portanto, o que eu estava a dizer é que começamos a ser mais precisos na linguagem, não são os professores todos, porque eu acho que até é matemática. Em geral. Quando se olha para isto, qual é a ideia com que se fica? Assim, daqui para aqui fica-se com uma péssima ideia, mas como eu não vejo as letrinhas, não sei dizer. Está bem, mas isso é uma questão, é uma questão de visão, mas isso pode ir até aí. Uma hora depois, o assunto está encerrado. Margarida Góes defendeu os professores até ao fim. Outra coisa não seria de esperar, mas a lista elaborada pelos pais já foi confrontada com os justificativos das faltas dos professores que têm em seu poder. No final de fevereiro, Margarida Góes tinha dúvidas quanto a uma eventual recandidatura à presidência do Conselho Diretivo. Não sei, eu acho que as coisas só se devem fazer enquanto se gosta de fazer, e neste momento eu já no outro dia telefonei para Setúbal, para os meus primeiros superiores hierárquicos, e disse que me estava a começar a fartar. Fartar de que, doutora? Sabe que as crianças é uma população difícil, mas de certa forma é um bocado aliciante, porque não há dúvida que também ficamos aqui com grandes amigos e se a coabitação muitas vezes entre casais é difícil, eu penso que coabitar com adultos, coabitar entre aspas aqui na escola também é muito difícil. Os adultos são realmente às vezes pessoas complicadas. Na Trafaria são 47 professores, metade dos quais provisórios, para 500 alunos. Conseguem-se turmas de 15, 16 alunos, um número francamente bom para a média nacional. A indisciplina devia ser pouca e fácil de controlar, mas não, é muita e as participações disciplinares chegam ao Conselho Diretivo com demasiada frequência. Curto só. Não estou a perceber. Pá, não estou a perceber, Mário. Simplesmente mentaliza porque és um homenzinho e eu não acho graça a esse tipo de atitudes. Porque tudo aquilo que tu estragaste, tu pagas. No último Conselho Disciplinar foram suspensos 3 alunos. Paulo foi um deles. Aqui ainda andava de bicicleta, mas agora anda nas obras. O pai cansou-se das asneiras e das mais de 100 faltas que já tinha dado. Boa parte das participações disciplinares tem origem nos insultos dirigidos aos professores. Ao passar no pátio, a aluna chamou-me a atenção para nós dois termos uma conversa acerca da avaliação. Eu concordei, pois ela faltou à última aula do primeiro período. Quando lhe voltei as costas, dirigiu-se para mim e disse: "Deste-me um 2, seu filho da puta." Mas os casos de indisciplina podem ir ainda mais longe. No Carnaval estavam os alunos a divertir-se na festa organizada pelos próprios, quando o ambiente aqueceu. Uns ovos para aqui, uns ovos para acolá, e de repente há uma professora agredida. A agressora explica como tudo se terá passado. Mandaram um ovo à minha colega, à minha cunhada. E sim, ela é minha cunhada. A quem entrou agora para ali. Isso começou aos gritos. Assim, ó, não grite. Ela a falar alto, manda-lhe o pontapé. Pois ela era assim, vou tentar ler testemunhas, que é verdade. Pois ela começou aos gritos, ela assim, pá, falo baixo. Não estou a falar baixo contigo, não estou a falar alto contigo. Não está porque agora está a ver mal, o caso mal emparado. Está a ver as costas quentes, eu mandar-lhe uma chapada. As faltas às aulas são outra forma de indisciplina, mas agora ninguém chumba por faltas, só com mais de 15 anos. Hélio faltou à aula porque não gosta do professor, até já lhe chamou estúpido. Ele também me chamou estúpido. O Hélio já quis bater no professor. Pois já. Pois é verdade. E ele calou-se e mandou-o sentar. E mandou-se sentar. Só que depois chamou contínuo. Ele começou a fazer porcaria outra vez e só chamou contínuo.
E aulas? Não tens aulas agora? Agora estou a baldar, baldei-me em inglês. Então o que é que é? Não faz aula, verdade? Não gosto de inglês. E não chumbas por falta também? Não. Só tenho 13 anos ainda. Estava a dar uma aula normalmente, como já filmaram, portanto esta escola é feita em blocos, os alunos têm facilmente acesso às portas da sala e um miúdo do 5º ou do 6º ano dá um pontapé na porta, abre a porta, passado uns segundos aparece a insultar os colegas que estavam a assistir, colegas que não sei se eventualmente os conheceria, a insultar os colegas que estavam na sala. Eu fui ter com ele à porta, pedi para ele se identificar a fim de o levar ao Conselho Diretivo. Ele começa a fugir. Eu pensei, bom, ainda tenho a possibilidade de o apanhar para o levar ao Conselho Diretivo, porque já era a segunda vez que isto acontecia. Infelizmente, ao correr atrás dele, tropecei numas escadas, fui contra uma parede e tive 11 pontos na cabeça. Carlos Rodrigues não relatou o diálogo que o aluno que entrou na sala ao pontapé manteve com a aluna. Consta da participação disciplinar. És muito boa, filha da puta. A aluna respondeu-lhe, vai-te embora daqui. Ao que o referido aluno respondeu, a cona da tua prima deve ser muito boa. Se há caminho na escola que Osvaldo conhece bem, é o que conduz ao Conselho Diretivo. Lá vai ele mais uma vez. Em vez de inspeção, foi trocado e vens para aqui, para o pé de mim. Fazer aquilo que combinamos, está bem? Claro, mas vai lá, acaba a aula e depois vens para aqui, está bem? Tem que ser, João. Isso não faz. Isso é o que a gente vai ver. Em vez do inglês, Osvaldo foi para a sala dos computadores. O que está combinado é Osvaldo trocar uma suspensão de 8 dias, a segunda este ano letivo, por igual período de tempo junto de Margarida Góes, ajudando-a a resolver os casos de indisciplina que aparecem no Conselho Diretivo. Osvaldo tinha ameaçado ir-se embora, mas à hora combinada lá está ele no Conselho Diretivo. A primeira tarefa consiste em ler as participações dos professores. Conheces daí assim a fazer essas coisas? Ou isso até te parece de outra menina? Não. E se fosses professor com essas queixas, o que fazias? Agora é que já me pede mais difícil, Osvaldo. Osvaldo tem 12 anos e está a repetir o 5º ano. Só tem positiva a educação física. À tarde, Margarida Góes propõe um contacto com os clubes de música ou de teatro, uma ida até à internet. Mas Osvaldo não está para aí virado. De repente aparece o professor de música e Osvaldo acaba por reconhecer que a bateria lhe diz qualquer coisa. Bom. Claro, é só isso. Pronto, calma. Descansar. O que é que tu achas? É? O que é que eu acho disto tudo? Sim. Estou a ir um bocadinho bem. Estás aqui? Estou a ir um bocado bem. Um bocado bem. Estás a ir depressa demais. Tu tens um monte de jeito para isto. Agora, sim. Queres continuar a cair? É? Quero. O nosso amigo Osvaldo foi uma revelação. Foi? Foi. Ele que diz. Gostaste, Osvaldo? Gostei, senhor. Então vês, o teu mal é nunca teres ido andar. Como é que tu podes dizer que não gostas nada da escola se nunca foste? Ao segundo dia, Osvaldo está mal disposto. Como ainda não há questões disciplinares, Margarida Góes recomenda-lhe um livro de estudo. Não me sinto bem, parece que aprendo Oliveira. Porquê? Daqui a um bocado vamos nos arrasar. Mais voltar dispensa em casa do que estar aqui a tirar esse turno. Estou a faltar aqui preso. Mas estou com preso. Margarida Góes sugere então outras atividades a Osvaldo. Podes escolher, como estamos aqui muito sossegados, também podes escolher fazer ou ajudar um dos senhores funcionários, ou ajudar. Há muitas coisas que se podem fazer. Há muitos colegas teus que até de livre vontade fazem diariamente. Podes ajudar o senhor Filipe na fotografia. Pode ser que até gostes de fazer esse tipo de trabalho, fazer fotocópias e. Não, achei por isso. Estou fora de trabalhar já ao fim de semana. Então o que é que trabalhas no fim de semana? Carregar cimento e tijolos e tudo.
Mais uma vez, Osvaldo é salvo pelo professor de música. João Rodrigues é, na gíria escolar, aquilo a que se chama um professor carola. Na trafaria, é mesmo o carola mor. Dança, teatro e música são com ele. Algumas alunas africanas pouco vão à escola. São faltas sobre faltas. Quando há aulas de dança, João Rodrigues vai buscá-las a casa. A sua verdadeira especialidade é a música. Como em termos de dança pouco tem para lhes ensinar, decidiu contratar professores africanos. Em princípio eles aguentam-se até 20, 30 alunos, eles aguentam. 20 a 30? Eles aguentam. O espaço é aqui ou é lá? É cá. É aqui. Ou onde? Sentiríamos feliz. O refeitório tem o ginásio, tem uma acústica. Para já, olha, hoje podíamos dar uma volta. Posso dar uma volta pelas salas? Claro, explicar ao pessoal, ver quem é que seria interessado nisso. Os miúdos, sim. Dá-se a volta. Telefone ao senhor para vir cá amanhã. Fazer a sessão. 5 minutinhos que arranjamos, bolas. Sim, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, pausa! A ideia é ocupar os alunos, torná-los mais sociáveis, mais facilmente integráveis na escola e nas regras. João Rodrigues saiu de Coimbra há 4 anos. Logo no primeiro ano comprou aqui casa e não está nos seus horizontes deixar a trafaria. A sua casa é, aliás, um importante instrumento de trabalho. É aqui que dá aos sábados muitas aulas de teatro. Os ensaios decorrem em ambiente de diversão. A brincar, João Rodrigues transmite-lhes hábitos de trabalho e fala-os descobrir coisas de que gostam. Mais, acaba por mexer com toda a escola. Vão falar com os professores que têm de História, de Geografia, de Geografia, Geografia tudo bem? Com qualquer professor. Com qualquer professor. Atenção! Quem de vocês trabalha bem na internet? Eu não. Trabalha bem. A Marina trabalha bem na internet. Portanto, a Marina vai ser a representante do grupo de teatro a trabalhar na internet. Bolos PT. Nós tivemos oportunidades para falar com os bacanos que percebem dessa cena. E qual é o problema? É isso mesmo, vocês vão procurar a todo lado. Têm 15 dias. Atenção, vocês quando saírem daqui saem com uma personagem. Têm 15 dias, através de ir à biblioteca, incomodar os professores todos, incomodam o Ministério, incomodam o que vocês querem. Só que têm que chegar aqui com elementos da personagem. São vocês que vão criar a personagem. O tema da peça de teatro são os mares. Bruno nem teve tempo para pensar. Os colegas decidiram logo quem vai representar. Tem que ser o Mar Negro. Já ficas o canal da Mancha. Atenção, falta aqui o Márcio. Tragam-me o Márcio da cozinha, pelo amor de Deus. Desta vez, por acaso, não. Márcio está apenas a apanhar sol e a observar o Tejo e o Atlântico. Ora, vai ali, de volta do globo, para. Edgar Oliveira, professor de Educação Visual e Tecnológica, passa as férias de verão na escola. Está sempre aberta para os alunos que quiserem desenvolver trabalhos no âmbito da TV Tejo. É uma forma também diferente de eles verem a escola. Porque, como disse, sem preocupações de calendários, de relógios e de pautas. Os resultados são, portanto, transmitidos noutros parâmetros. Edgar Oliveira mora em Sintra. Para vir para a trafaria tem de andar de comboio, de barco e de autocarro. Entre ida e volta são 5 horas diárias de transportes públicos. Mas mudar de escola, nem pensar. Nós estávamos a fazer uma gravação, julgo que no Natal do ano passado, e o Miguel, por questões pessoais, não pode estar. O Ruben substituiu e disse: pronto, não tens o teu colega, mas não tens problemas, vais fazer tudo. E ele estava assim um bocado hesitante e acabou por fazer o trabalho com êxito e depois no fim terminou, curiosamente, também isso sensibilizou. O Ruben estava a chorar, portanto, lágrimas nos olhos, comovido. Eu disse: então, mas fiquei comovido por o tempo que confiou em mim. Sinto-me muito feliz com isso e estou comovido por isso. É evidente que é muito bom termos alunos disciplinados, mas também é muito bom saber que temos alunos que começam a ser pessoas mais felizes. É por isso que muitas vezes, por exemplo, aqui a taxa de insucesso é enormíssima. E eu digo muitas vezes que realmente é verdade, para quem vê como eu lhe dei as taxas de insucesso é verdade. Mas
Também deveria ser possível, o que não é, nós fazermos ao lado a taxa dos alunos que conseguimos dar a volta. Quero a taxa, que é sempre menor, como é evidente. E isso é que é o gratificante. Ao terceiro dia, Osvaldo aceita finalmente ir a um psicólogo em Setúbal, mas ao quarto dia decide pôr um ponto final no castigo alternativo à suspensão. O Osvaldo desistiu e muito violentamente. Hoje estávamos aqui de manhã e reagiu muito mal, estava ali encostado e disse que não estava para isto, estava farto da escola, que nós éramos todos péssimos, isto com alguns palavrões, e que se ia embora e que estava farto de nós. E foi-se embora. Para travar a indisciplina, Margarida Góes tentou tudo. Neste momento, quem mais a preocupa são os miúdos de 11, 12 e 13 anos. Já falou com a comissão de pais e agora decidiu pedir ajuda aos alunos mais velhos. Vocês, melhor do que ninguém, podem entendê-los, porque a maior parte de vocês também já fez coisas semelhantes, portanto, provavelmente, até estão na situação ideal para tentar entendê-los, porque é que eles fazem tanta asneira, porque é que são tão agressivos, porque é que estão tão violentos. Quem é que quer começar com uma experiência, tentar ajudar o mais pequeno, ou falar com ele de vez em quando? Está tudo bem, eu quero ficar com o Osvaldo. Em Lisboa, na Pedro Santarém, escola dos segundo e terceiro ciclos, são os alunos que tratam das questões de disciplina. Primeiro definiram os direitos e